Muito sobre João, né? João, na verdade, enquanto os irmãos abrem, o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 10. João 10. Aqui vai apresentar Jesus, na verdade, essa passagem apresenta Jesus de duas formas, como o pastor, o bom pastor das ovelhas, né? Aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. E ele apresenta também nesse capítulo aqui Jesus como a porta. E o Evangelho de João é tão interessante que ele apresenta Jesus como Deus. Se você ler como nós pregamos assim, Jesus, o verbo de Deus, nós pregamos aqui, apresentando aqui Jesus, João apresentando Jesus como criador de todas as coisas, o verbo Racher, que é a essência da onde emana toda a vida, da onde toda a vida vem dele. Depois nós falamos sobre Jesus, o autor da vida, e hoje eu quero falar sobre Jesus, a porta, especificamente a porta. Essas mensagens, se você observar, uma encontra com a outra. Jesus aqui, ele só não declara ele como o próprio Deus, como eu sou, tanto é que se você ler esse capítulo, você vai ver eles pegando em pedra e tentando matar Jesus ali, porque eles viam literalmente que Jesus estava declarando que ele era o próprio Deus, mas ele não só vai declarar como ele é o próprio Deus, como ele vai declarar a característica, por que ele veio a esta terra aqui e qual que é o propósito da sua vinda aqui. E ele vai mostrar essa característica, esse predicativo, né? E aqui ele vai mostrar quatro predicativos dessa porta, quando ele fala que ele é a porta, que nós vamos ver aqui esses predicativos, né, essas características dessa porta. Eu gostaria de você, então, você que já abriu, possa ficar de pé. João capítulo 10, versículo 7 ao 10. Alô. Minha Bíblia é escrita em forma de texto, então ela é mais difícil de ler, ela é muito boa. Eu vivo perdendo Bíblia lá em casa, porque eu tenho um monte de Bíblia, mas eu espalho Bíblia para todo lado, sabe? Minha casa é cheia de Bíblia. Eu estou na sala, tem Bíblia para ler, eu estou no quarto, tem Bíblia para ler. Aí eu achei essa aqui, eu trouxe ela, né? Olha o que diz aqui, então. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenamente, na minha versão está aqui, plenamente, amém? Sei que a sua versão talvez está um pouquinho diferente, a minha NVI. Eu vim para que tenham vida em abundância. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, fala ao nosso coração, ministra ao nosso espírito, Senhor. Senhor, alcança aquela palavra que precisa ser alcançada, essa vida que está hoje aqui para ouvir, Senhor. Senhor, traz o entendimento a cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, porque a tua palavra sustenta, a tua palavra alimenta, a tua palavra que nos mantém de pé, a tua palavra que nos renova, Senhor. A tua palavra que nos dá vida no Senhor. Por isso nós somos sedentos de ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, que essa noite não seja mais o pregador eu falando aqui, mas que seja o teu Santo Espírito falando através da minha vida e ministrando sobre cada um que está aqui, trazendo aquela palavra de vida, aquela palavra rema, que vai de encontro, acesso ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, pode se sentar. Meus irmãos, se nós pensarmos em porta, o que você pensa quando você pensa em porta? Porta, assim, o mais lógico é que é acesso que você tem a algum lugar. Na sua casa tem várias portas, né? A não ser se você morar num cômodo aberto, né? Mas geralmente as pessoas moram, tem um quarto, tem cozinha, tem banheiro, tem sala, e cada cômodo desse que você quer acessar, você passa pela porta, ou às vezes até por mais de uma porta. Aquela porta ali é que te dá acesso a algum lugar. E Jesus, na verdade, quando ele está definindo aqui, ele está definindo exatamente como ele é essa porta,
esse que dá acesso à entrada ao reino dos céus. Ele é essa porta de entrada, ele é essa porta de acesso. É tão interessante que quando Jesus ele fala aqui que ele é a porta, o judeu ele entende muito bem, porque o judeu ele estava contextualizado com essa figura de linguagem. Amém? Meus irmãos estão ali chegando, encontrei com eles outro dia, bênção de Deus. Meus irmãos, enquanto Jesus então está falando que é a porta, ele está falando então ali para o judeu a linguagem que o judeu ele vai entender muito bem. Porque a primeira vez, se você observar que a palavra porta aparece na Bíblia aqui, vai ser quando Deus fala para Caim. Porque Caim ali, ele está cheio de ódio, ele está cheio de raiva do seu irmão ali, né, de Abel, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e rejeitado a sua oferta. E Caim estava magoado, Caim estava chateado, e Deus ele vai então apresentar para Caim ele como a porta. Ele vai dizer, olha, o pecado, Caim, o pecado jaz à porta. Eu sou a porta, Caim. E para você entrar por mim, como seu irmão Abel foi aceito, como que ele entendeu que um dia o Cordeiro de Deus ele vai vir, vai derramar o teu sangue para perdoar de todos os pecados. Olha, está a porta aqui, né? E você, o pecado, já estás aí. Você já viu que essa palavra jaz é muito usada para quem já morreu, jaz aqui alguém, né? Ou seja, Deus está falando, Caim, a porta está aqui. E o pecado jaz à porta, o pecado ele tem que morrer, o pecado ele tem que ficar aí. Para você entrar por essa porta, você tem que deixar o pecado de lado. Não tem, meus irmãos, como vir a Jesus e não experimentar de uma nova vida, de uma transformação e de uma libertação. E Jesus então aqui, se nós observarmos aqui, os judeus também, quando o povo está ali saindo do Egito, e Deus queria libertar o povo, a última praga onde Deus vai matar todos os primogênitos, né? Deus ele manda ali que fosse aspergido sangue sobre os umbrais da porta, e o anjo da morte ia passar naquele lugar ali, e aquela casa que tivesse o sangue aspergido, o anjo da morte não ia entrar, e aquela casa não experimentaria a morte. Mas aonde não tinha o sangue, o anjo da morte ia entrar, e o primogênito daquela casa ia morrer. Meus irmãos, aquilo ali simbolizava aquele que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. A morte, ela não reina mais. A morte não é mais sobre a sua vida. A morte, ela vem, mas ela passa, porque agora Jesus é aquele que venceu a morte por mim, por você, e Ele é aquele que pode nos dar vida nele. Então Jesus, na verdade, quando ele está dizendo aqui, eu sou a porta para o judeu, ele entende rapidamente do que Jesus está falando. Opa, ele está falando que ele é o Messias prometido. Ele está falando que ele é aquele que viria e que vai nos libertar e que vai nos dar vida. Ele está afirmando que ele é o próprio Filho de Deus. Mas eles conseguiam ver Jesus apenas como filho de José, apenas como um carpinteiro, apenas como um homem que vinha da Galileia, que era um homem pobre. Eles não conseguiam ver Jesus, os seus olhos espirituais estavam fechados, eles não conseguiam ver Jesus como o Salvador que estava vindo ali, a promessa que estava se cumprindo e que viria trazer a salvação de todos aqueles que crêem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, e nós podemos só ter essa compreensão se Deus abrir os nossos olhos. Um dia eu tive essa compreensão, eu fui muito religioso, eu já acendi muita vela, eu morava do lado da igreja, e eu ia todo lá, sempre acender vela, sempre orar. Só que Deus viu a fé que havia no meu coração. E um dia Ele abriu os meus olhos, e não só os meus olhos, como Ele abriu os olhos da minha família, trazendo salvação a toda a minha casa. Eu estou lembrando aqui do apóstolo Paulo que perseguiam, que matavam os cristãos, que ele era um bom judeu, ele era um religioso. Mas um dia, quando ele estava perseguindo, ele caiu daquele cavalo, a gente conhece a história,
E depois Deus ele manda que ele vai até Ananias, ele vai ali, lava os seus olhos, que ele ia ser curado da sua visão física. E enquanto ele lava os seus olhos, as escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar ali visivelmente agora, fisicamente, mas não só caem as escamas físicas ali, como as escamas espirituais que impedia do apóstolo Paulo de ver, de agora enxergar e ver aquele que tem a verdadeira salvação por mim e por você. Ele é essa porta. Amém? E ele dizendo então sobre isso aqui, ele vai começar a destacar 4 características dessa porta que eu quero compartilhar com você. Eu queria compartilhar todo esse texto, mas Deus falou, não, você vai falar sobre a porta, você vai se conter só nisso daí. Eu falei, tudo bem. Eu falei, outro dia eu te permito você pregar o texto inteiro. Amém? Esse texto é um texto muito rico, e Jesus, quando ele está dizendo que ele é a porta, se você for lá no versículo 9, a primeira característica dessa porta que ele está dizendo, que ele é a porta da salvação. A segunda característica, eu vou citar para você depois poder acompanhar, que ele dessa porta, que ele é a porta da libertação. A terceira característica dessa porta, você sabe qual que é? Que ele é a porta da provisão. E a quarta característica, que Jesus é a porta de uma vida em abundância. Aleluias! Essas 4 características que eu quero descrever para você aqui rapidamente, meu tempo é pequeno, mas eu vou tentar aqui, num modo rápido, tentar colocar isso muito bem para você aqui. A primeira característica é que Jesus, ele é a porta da salvação. No versículo 7, ele está dizendo aqui, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Nós vamos entender muito bem isso aqui. Aí vamos pular lá para o 9 e vai dizer assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Meus irmãos, sabe por que ali em Jerusalém tinha porta, 12 portas, eu não sei se você sabe disso. E tinha as portas específicas para cada coisa ali. A porta onde entrava o alimento, a porta dos peixes, onde entrava o peixe, e a porta das ovelhas era uma das portas. E aquela porta das ovelhas era onde entravam as ovelhas para serem sacrificadas, para que houvesse remissão dos pecados ali que o povo de Israel tinha cometido. Uma vez por ano o sacerdote levava ali, matava-se muitas ovelhas ali pelo sacrifício daquela nação, todo que criam ali, cria que o sangue daquela ovelha ali estava apenas cobrindo o pecado, mas não apagava o pecado. Mas que um dia viria um homem e que não só ia cobrir o pecado, mas que ele é aquele que apagaria os nossos pecados para todo aquele que crê no seu nome. E quando Jesus está dizendo isso, o judeu entende rápido, ele está dizendo, olha, vocês que têm entrado com ovelhas por essa porta aqui, eu quero dizer que não vai ser mais necessário trazer as ovelhas para ser morta, porque eu sou o próprio sacrifício vivo de Deus por você, para você que crê no meu nome, eu sou aquele que vou subir no madeiro, eu sou aquele que vou levar a maldição por você, e se você crê no meu nome, o meu sangue agora, ele não só vai cobrir os teus pecados, mas o meu sangue, ele vai apagar o peso da condenação por completo, se você crê em mim. É isso, meus irmãos, que Jesus está dizendo, olha, aquele que crê em mim, a condenação não reina mais sobre você, porque Deus, ele criou o homem, a gente sabe, esse homem desfrutava de uma comunhão íntima com Deus, mas a partir do momento que esse homem pecou, a corrupção entrou no coração do homem, o pecado entrou, a maldade entrou no coração do homem, e esse homem agora ele não poderia mais ter acesso ao Deus Santo, porque Deus é santidade, se ele tivesse acesso diretamente a Deus, ele morreria fulminado na hora. Tanto é que o sacerdote ele entrava uma vez por ano, e ele entrava amarrado por uma corda, e com um sino, porque enquanto o sino estivesse tocando, ele estava vivo. Se o sino não tocasse, o trem ficou feio. Ninguém entrava lá para tirar, não. Ele era puxado pela corda. De tão sério que a coisa era. Mas sabe de uma verdade?
Jesus, ele rasgou o véu por mim e por você, porque ele é aquele que pagou o preço por mim, por você. Ele é aquele pecado que estava sobre nós, ele carregou na cruz o pecado, aquilo que nos traz a paz. Nós somos sarados pelas suas feridas. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. E se você crê hoje, Ele é aquele que tem perdão por você. Seja o maior pecado que for, seja a maior coisa que você puder ter cometido, Jesus é aquele que pode trazer o perdão por completo para a tua condenação. Ele é aquele que pode trazer a total libertação, meus irmãos. A verdade é que religião nenhuma pode te dar isso. Nada pode te dar isso. E é um dia que os meus olhos foram abertos para isso. Sabe por que Jesus está dizendo isso aqui? Eu sou a porta. Porque Jesus, no capítulo 9, esse capítulo é totalmente ligado ao 9. Jesus havia curado ali um cego. E eles ficaram tão bravos, porque Jesus tinha curado um cego, que eles queriam que aquele cego explicasse como ele foi curado. Aquele cego era um cego de nascença, talvez nem olhos ele tinha. Jesus fez um olho novo, deu para aquele cego ali. Era furado os olhos dele, e eles não sabiam como explicar, mas eles não queriam que aquele milagre tivesse acontecido. Ele falou, não pode ter acontecido. Ele falou, olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego, mas agora vejo. Aí se eu perguntar para o pai dele, os pais dele com medo dos judeus ali, sofreu alguma sanção, algum castigo, vai lá e pergunta para ele que ele é maior. Aí o cego pegou e falou para eles assim, por acaso vocês também querem ser curados? Eles falaram, eu de jeito nenhum, eu sigo a Moisés, eu sigo a lei, porque o religioso é assim, você entendeu? Eu tenho a minha religião, eu faço parte de tal igreja. Meus irmãos, eu não sou desta igreja, eu não sou de igreja nenhuma. Isso é claro que é entre aspas, eu faço parte de uma igreja que tem uma comunhão, mas eu sou do reino de Deus. Porque quem me libertou, quem me salvou foi Jesus. Religião nenhuma, essa igreja não pode te dar nada, essa igreja não pode te libertar, essa igreja não pode te transformar, mas há alguém aqui que pode te transformar e te fazer uma nova criatura, alguém aqui que pode te libertar verdadeiramente, e esse homem se chama Jesus. Ele está aqui essa noite, e se você quer crer, Ele está aqui para te tocar, para te curar, para te restaurar, para te libertar. E então o que aconteceu? Que eles expulsaram aquele cego da religião. Eles excluíram eles, já que eles não podiam conter ali, porque ele havia sido curado, eles expulsaram. E é nesse contexto que Jesus ele vai ali confrontar aqueles judeus ali. Ele fala, olha, a essência da religião de vocês sou eu. Não adianta, você pode ter toda a lei, toda a religião, mas se não tiver essência, não tem a vida. Meus irmãos, isso é tão sério que quando eu me converti, eu não quero defamar a igreja nenhuma nem nada, eu sou muito grato porque eu era de lá, sabe? Mas o padre foi lá em casa, saber por que a gente tinha saído. Você sabe por quê? Porque ele acredita que quem está fora da igreja romana, ele não é salvo. Hoje pode ter até mudado, às vezes, alguma coisa, mas naquela época, na década de 80, acreditava-se assim. Só quem era dali, que era salvo. Só para você ter uma ideia, o que a religiosidade ela faz? A religiosidade ela prende as pessoas no casulo. A religiosidade ela impede as pessoas de ver o reino verdadeiramente. Olha, não defende placa dessa igreja, não defende essa igreja não. Porque se você for preso isso aqui vai se tornar um casulo que vai te matar. Mas o que Jesus ele vem foi para te dar vida verdadeiramente, foi para te libertar, foi para te transformar. Olha, religião nenhuma pode fazer nada por você. A única coisa que ela pode fazer é te apontar o caminho, que é Jesus, que pode verdadeiramente te libertar e te dar vida nele. E ele, como a porta, ele vai dizer assim, olha, ele agora vai começar a se identificar com uma porta do templo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só não vou descrever isso aqui para você, porque não tem tempo, mas essas eram as 3 portas do templo, de entrada do templo ali. E quando ele está falando isso, eles entendem na hora que Jesus é o templo vivo de Deus.
E ele vai afirmar aqui ao final desse versículo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é a única estrada, meus irmãos. Porque ele, como Deus, ele veio aqui, se tornou homem. Ele viveu, ele passou as aflições que nós passamos. Ele entende as tuas dores. Ele entende as tuas aflições. Ele entende as tuas angústias. Ele entende o que você está passando, porque ele chorou até gota de sangue. Jesus já passou por depressão. Ele sabe o que é. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é dores. Só que ele não pecou, e ele, como homem aqui, aquele que não tinha pecado se faz pecado por nós. E ele sobe na cruz. Ele, como homem, ele pega na mão do homem. Pastor Graico dizia muito isso à igreja que eu era. Ele, como homem, ele pega na mão do homem. E ele, como Deus, 100% Deus, ele pega na mão de Deus. Ele é esse que vem para resgatar a minha amizade com você, com Deus. Ele é aquele que vem para tirar o peso do pecado. Ele é aquele que vem para tirar o peso da condenação. Porque todo homem sem Deus, ele vive uma crise existencial dentro dele. Só tem uma peça do quebra-cabeça que se encaixa no coração do ser humano. Essa peça do quebra-cabeça se chama Deus. Jesus, não existe outro. A minha vida era vazia para isso. Eu encontrei Jesus, sabe onde? No carnaval. Um lugar que jamais eu esperaria que eu encontraria. Achava que eu era feliz. Mas quando eu vi um povo ali mais feliz do que eu, muito mais, aliás, porque a minha alegria era passageira, a minha alegria durava os 4 dias de carnaval. Música de carnaval é assim, você já viu, depois que o carnaval passar, vai vir a tristeza, vai vir cinza, vai vir isso, vai vir aquilo. Porque enquanto tem festa, tá alegre, mas acabou a festa, acabou a alegria. Mas eu vi ali alguém que poderia me oferecer a verdadeira água da vida. Alguém que poderia me oferecer a alegria verdadeira. E naquele momento ali, eu tive um encontro real e vivo com o Senhor Jesus no meio daquela avenida ali. Ele é aquele que pode nos dar a verdadeira salvação. Ele é essa porta da salvação. Segunda coisa, Jesus, ele é a porta da libertação. Meus irmãos, como eu falei, Cristo não é um rito de uma religião, mas ele é a verdadeira vida. O homem é tão orgulhoso que você já viu, ele tem que merecer algo, ele quer merecer de qualquer jeito, ele quer tirar de qualquer jeito a casquinha da salvação. Eu acho engraçado que às vezes você fala para a pessoa de Jesus e fala, não, eu estou me preparando para receber, eu estou me preparando para ir. Você sabe que dia que ele vai estar preparado? Nunca. Porque a justiça, a nossa verdade é que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia, ela não serve para nada. Trapo de imundícia, você lembra que as mulheres usavam paninho, que não tinha mods? Você reaproveitava aquilo ou jogava fora? Ninguém é mais velho, né? Trapo de imundícia não servia ainda mais para o judeu, que o sangue era impuro. Só servia para ser jogado fora. É assim que é a nossa justiça. Teve um dia que a pessoa falou, Deus me dá o que eu mereço. O pregador falou para ele, não fala isso não, meu filho. Você vai parar no inferno rapidamente se Deus te atender. O que nós merecemos é o fogo interno, o ser humano, o fogo lá do inferno mesmo. O ser humano, ele é mau, o ser humano, ele é corrupto, a sua corrupção, a sua justiça não vale nada. É isso que a palavra diz, que nós somos, não há justiça, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, o evangelho, você não precisa pagar a promessa, como muita gente acha aí. Você não precisa subir escada de joelho. Você não precisa de um estado no outro andando daqui ali até seu pé sair sangue. Você não precisa disso. Você não precisa pagar ali campanhas. Muita igreja gosta de fazer campanhas aí, campanha do sal, do trigo, disso e daquilo. Né? Não estou falando mal de igreja nenhuma, mas tem igreja que tem essa prática. Você não precisa fazer voto para merecer algo. Deus, ele te dá porque simplesmente ele é bom. E quando você crê nele, e você obedece a sua palavra, ele tem bênçãos sem medida para a minha vida e para a sua vida. Olha o que diz aí então o próprio versículo 9, que ele é essa porta da libertação. Nesse versículo 9 vai dizer essas três características que Deus me deu aqui. Eu sou a porta, quem entra por mim
será salvo, entrará e sairá. Não é isso que o texto está escrito? Você vai entrar e você vai sair. Você já viu porta que você só entra? É prisão. Se você não pode sair, você fica limitado naquele lugar. Eu me lembro quando era criança, meu pai gostava de levar a gente para pescar. Eu não conseguia pescar muito, então fazia armadilha lá para pegar barrigudinho, um peixinho pequenininho. E eu botava pão dentro de um saquinho. E peixe só sabe nadar para frente, ele não sabe nadar para trás, não. Você já viu? Ele não dá ré, não. Peixe é só para frente, é só anda para frente, né? É igual moto não dá ré, não, né? Aí eu colocava ali, o peixinho entrava, e não tinha como ele não saber circular, ele ficava preso lá dentro. Meus irmãos, o reino de Deus não é prisão. O reino de Deus, ele é verdadeiramente ali a liberdade que Cristo te chama para você viver diante dele. Jesus é aquele que te liberta do medo. Quantos medos às vezes nós passamos, às vezes, medo de ficar sozinho, medo da solidão, pessoas que mesmo cercadas sentem solidão, medo às vezes de ficar pobre, medo do amanhã, medo de tantas coisas, mas ele verdadeiramente é aquele que pode te libertar do medo. Jesus é aquele que vem para te libertar dos traumas. Quantos traumas às vezes nós passamos? Traumas da infância, traumas disso que nós passamos. Eu casei com um homem tão bravo, um homem que me batia as mulheres às vezes, né? Eu tive um casamento tão difícil, pessoas que tiveram uma infância às vezes tão difícil, e às vezes elas carregam marcas profundas na sua vida, que afetam e que aprisionam ali a sua vida. Mas eu quero te dizer essa noite que Jesus é aquele que vem te dar a verdadeira liberdade nele. Sabe por quê? Porque ele traz a verdadeira transformação. A palavra diz que as coisas antigas passaram, tudo ficou para trás e eis que tudo se faz novo. Se você é aquele que crê no Senhor Jesus, ele é aquele que te restaura por completo, ele é aquele que tem poder para tirar os traumas de dentro de você, ele é aquele que tem poder para tirar a depressão, ele é aquele que tem o poder para tirar a angústia, ele é aquele que tem o poder para te dar vida nele, porque ele é essa porta da libertação. Ele é aquele que liberta o homem verdadeiramente. Só tem vida, só é verdadeiramente livre aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele é aquele que pode te libertar dos medos, dos vícios. Meus irmãos, às vezes a gente lida aqui com casa de recuperação, ajuda uma. Eu já lidei muito com casa de recuperação. E a gente sabe que o viciado, ele só é verdadeiramente libertado mesmo se ele estiver em Jesus. O vício, às vezes, é um poder tão grande, você já viu? Que o vício domina, o vício arrasta, a pessoa não quer. Olha, eu já tive pessoas com 22 dias sem dormir porque não fumava maconha. Quase morreu. Eu já lidei com gente assim, mas foi liberto porque creu no Senhor Jesus. Mas o viciado, ele não quer beber porque está destruindo a família dele, ele vê a sua família sendo destruída, ele vê a sua casa destruída, mas na hora que ele olha, ele já está na mesa de um bar, porque a esperança dele está no fundo de uma garrafa, mas ali, na verdade, mora o desespero da sua vida. Quem pode trazer a verdadeira libertação é Jesus. Foi Jesus que libertou minha casa, que libertou meu lar, que libertou a minha família, que libertou a minha vida. E é Ele aquele que tem a verdadeira libertação para te dar. Você vai entrar e você vai sair. Você sabe por que é isso? Porque Deus vai te trazer para o reino dele. Sabe por que você vai entrar e vai sair? Porque você vai encontrar pão. Diz que o evangelho é um mendigo que encontrou pão. E agora ele está voltando lá da onde que ele era para os outros mendigos encontrar. Ó, vai lá porque tem muito pão. Tem comida para todo mundo mesmo. Pode vir porque tem vida. Você vem para o aprisco de Deus. Você vem aqui para o aprisco. Só que você sai daqui e você vai anunciar. Olha, pode ir, você vem para o reino, você volta. Pode vir porque tem comida, tem libertação, tem transformação, tem restauração. Por que você acha que eu saio da minha casa mais de 10 quilômetros, largo a minha empresa, venho ali para anunciar, as pessoas podem rejeitar, numa praça pública, venho anunciar o evangelho? É porque eu sei que tem pão, eu sei que tem restauração, eu sei que tem cura, eu sei que tem vida, e eu quero te dizer, se você crê esta noite, tem cura, tem restauração, tem transformação para você esta noite, em nome de Jesus.
Jesus é essa porta da libertação. E aonde você entra e sai, você não é preso só ali. Não é porque se você puder, você quer ficar só na aprisco. Ninguém é bobo, né? Grama fresca e tudo. Mas só que a gente sabe quantos irmãos estão lá fora. E quantas ovelhas que Deus vai buscar ainda para o aprisco dele. Então nós estamos indo. Meus irmãos, é por isso que eu e você que estamos sentados aqui. Tenha misericórdia, não fique no seu banco só não. Fala, Deus me deu uma vida, me deu uma alma. Olha, é decisão da eternidade. Senhor, me deu, eu oro, Senhor, me deu oportunidade de falar do teu amor. Foi um jardineiro lá, e estava desviado, falei do amor de Jesus para ele, falei, eu preciso do evangelho. Um dia foi um homem lá, estourou a lâmpada do poste, morava lá no Barreiro, meia-noite, na hora que assustou, tinha 2 pombinhos lá, e eu e a Adriana lá no pé dele. E ele assustou e falou, esse mundo está ficando perigoso. Eu falei, vai piorar. Aí ele assustou, o que é isso? Eu falei, é porque assim está prometido na Bíblia. E começamos a falar de Jesus. Eu falo, rapaz, o meu avô é pastor, ele sempre está falando para mim, eu preciso ir para o evangelho mesmo. Eu falei, é tempo, volta rápido enquanto você tem tempo. Colhemos a confissão dele ali na hora. Ora a Deus, meus irmãos, não deixa de anunciar essa vida não. É algo precioso que você tem demais, é por isso que nós entramos e saímos. Você tem algo muito precioso para dar para as pessoas. É o que Pedro diz, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Aleluia. Eu trabalho em casa, mas eu falo assim, eu tenho que trabalhar na rua, porque eu não estou aguentando ficar aqui dentro não. Porque eu quero falar do teu amor. Eu quero andar com um panfleto. Vai no frentista, dá-lhe um panfleto. Você acha que não é nada, mas às vezes é aquele panfleto ali que vai livrar uma pessoa do suicídio, às vezes. É uma mensagem que tem ali. Fala desse amor, ora para Deus dar oportunidade. Não é para você ser crente chato, não, mas quando você ora, sabe o que acontece? Deus sempre vai colocar pessoas diante de você que precisam de ouvir desse evangelho, porque ele é a porta da libertação. Terceira coisa para dizer para você rápido aqui, Jesus é a porta da provisão. Olha o que diz o versículo 9 ali. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. É isso? Entrará e sairá. Encontrará pastagem. Você sabe o que é isso? Você vai entrar e você vai sair, o que você vai encontrar? Vai encontrar pastagem. Aqui, na verdade, ele está retratando exatamente a primeira figura que ele retratou dele, o bom pastor. Ele é aquele que dá ouvida pelas ovelhas. Olha, o aprisco, se você for pensar, ele era um amontoado de pedra que colocava ali, quando não dava tempo de voltar para a cidade, que tinha 2 apriscos. O aprisco ali que tinha na cidade, que era cercado, e que tinha um porteiro que tomava conta de todos os apriscos. É por isso que o pastor chegava e chamava as ovelhas, e a ovelha conhece a voz da quem trata dela. Ela vinha, todas aquelas ovelhas que é daquele pastor vinha e andava atrás dele. É assim, você entendeu? Se você é de Jesus, você conhece a voz de Jesus. Ele te chama, você vem. Mas às vezes ele ia à tarde, não dava tempo para ele voltar, então tinha os apriscos no campo ali, que era cercado por pedras, para que fera, lobos e hienas ali não viessem e comessem as ovelhas, leões, leopardos, pudessem comer ovelhas, que tinha muito naquela época ali. Só que aquele aprisco não tinha porta. Você sabe o que o pastor fazia? Só tinha uma entrada ali, entre a pedra ali, uma entrada naquele aprisco ali. O pastor, ele deitava naquela entrada ali. Para um animal feroz daquele vir comer alguma ovelha, primeiro tinha que passar por cima do pastor. Para o inimigo tentar tocar sobre a tua vida, que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. Aqui está descrevendo a tríplice obra dele. Ele vem para roubar, matar e destruir. É o que ele sabe fazer, sabe roubar a paz dos lares. Ele sabe trazer intriga mesmo. É o que ele sabe fazer. Você entendeu? A obra dele é essa. E a verdade, quando nós estamos debaixo ali do senhorio de Jesus, o inimigo vem e nos atinge. Mas quando você está debaixo aqui, ele é a porta da provisão. Ele é aquele que deita nessa porta. Para vir te atingir, tem que passar por ele. É por isso que o inimigo ele vem por um caminho, a palavra vai dizer que ele vai vir por um. Mas é tão interessante que para fugir ele acha 7. Para vir ele só acha 1. Mas para fugir ele vai achar 7. Porque para te atingir só tem um caminho. Ele passar pela porta. E sabe quem está na porta? É Jesus. É por isso que ele está dizendo que ele é a porta das ovelhas. O judeu entendeu isso na hora. Ele é aquele que para passar, para vir te atingir, tem que passar por Jesus. O inimigo pode até tentar para te vir. Sabe o que acontece? Ele vai vir tentar destruir a paz do seu lar. Mas na hora que ele bater na porta da sua casa, ele vai fugir por 7 caminhos. Sabe por quê?
Porque quem vai abrir a porta é Jesus. O susto dele vai ser tão grande que ele vai fugir para os 7 caminhos, porque ele é essa porta da provisão. Sabe o que isso me lembra? O Salmo 23, o que Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer, deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Meus irmãos, a ovelha é um animal peludo, se tiver rio de correnteza, ela afoga. O pastor já leva em rios de águas bem tranquilas. Ovelha só come, ela tem um focinho ali que ela machuca muito fácil ali. Então ele leva sempre onde tem gramas verdinhas. E quando a grama naquele lugar acaba ali, quando tem seca, ele pega e passa para outros pastos. E às vezes passa por vales onde tem leões e tem animais ferozes. Mas sabe o que o salmista vai dizer? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei em mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas às vezes é necessário, às vezes, passar pelo vale, porque ainda no alto da colina ainda tem gramas frescas e ainda tem águas que correm das fontes. E é para lá que o pastor te leva, onde tem água fresca, aonde tem grama fresca. E quando ele está falando isso aqui, o judeu está entendendo rapidamente, opa, ele está dizendo que ele é aquele que vai dar comida. O que vai dizer? Vocês vão achar pastagem, porque eu sou o bom pastor, eu sou aquele que provém, eu sou aquele que cuida. Aquele que vem a mim, olha, de maneira nenhuma eu vou lançar fora, mas eu sou aquele que vai cuidar. Ninguém, não é isso que está dizendo o texto, ninguém arrebata das minhas mãos, porque Ele é essa porta da provisão. Meus irmãos, a quarta coisa que eu quero dizer para você ali, para o nosso tempo não estourar, Jesus é a porta de uma vida em abundância. Olha o que vai dizer ali o versículo 10, então, agora. Eu achei aqui no versículo 10. Eu estava apertado, Jesus falou que ia pregar sobre a porta. Falei, meu Deus do céu, eu preguei domingo passado, não tem nada para dizer. Fala comigo aí. E aí foi lá em casa, o Marcelinho com um irmão, um amigo, falou, vamos andar de jipe. Deus falou, vai andar de jipe. Eu sentei lá no jipe, Deus pegou e me deu tudo, assim, entendeu? Falou, você vai falar sobre isso aí. Eu dou na hora que eu quiser. Eu falei, amém. E eu obedeço porque eu sou obediente. Né? Eu não fico brigando, não. Né? Deus vai falar, eu quero que você fale sobre isso, sabe? Porque você precisa entender sobre isso essa noite. Essa palavra é para você que está aqui. E Jesus é essa porta, essa característica que Ele nos chama para reinar em abundância com Ele. Olha o que Ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, que eu já falei aqui. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que você quer? Você sabe a verdade? Olha, abre lá comigo, enquanto você abre, eu vou falando para ganhar tempo. Romanos 5,17. Alguém que achou pode ler para mim. Meus irmãos, a verdade é que antes que você experimente os céus, Jesus ele quer te transformar à imagem do Rei da Glória. Ele está nos transformando. A salvação, Deus nos salva do primeiro estágio, onde Ele vai te salvar da condenação do pecado. Juridicamente, se você crê em Jesus, o diabo não pode te acusar mais, sabe por quê? Porque a palavra fala que Ele pegou as nossas dívidas e cravou na cruz. Mas para isso você tem que crer. Você tem que viver por Jesus, você tem que andar. Aquele que diz que tem Jesus deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu, deve falar como ele falou. Mas para isso você tem o Espírito Santo de Deus que vai estar te ajudando a cada dia, a estar caminhando com ele, e você vai experimentar o segundo estágio, onde ele vai estar te transformando à imagem do Rei da glória. É por isso que ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que anda conosco, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele é aquele que é o Paráclito que anda do nosso lado, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele é aquele que está nos lapidando o caráter de Cristo em nós. É por isso que hoje você é muito melhor do que amanhã, do que ontem. E amanhã você vai ser melhor do que hoje, sabe por quê? Porque cada dia que passa nós estamos sendo mais parecidos com o Senhor Jesus. Não é assim, pastor Zé Ramos? Diz que o pastor Zé Ramos dormia, já contou, né? Xingando palavrão, né? Hoje a esposa diz que ele dorme, na hora que ela olha, ele está orando. Então, cantando, meus irmãos, ele contou isso, tá? Jesus faz isso.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque Ele transforma e nos faz verdadeiramente novo nele, e a cada dia Ele vai nos renovando e fazendo novo a cada dia, como Jesus. Então leia lá quem achou Romanos 5,17. Olha para você ver, fechando aqui para você. Reinarão em vida por um só. Sabe o que Jesus ele te chamou? Muito mais do que trazer o céu para você. Meus irmãos, o céu não é ponta de chegada, não. Não pensa nisso, não. Os céus é ponto de partida. Porque a partir do momento que você creu em Jesus, você começa a experimentar esses céus na sua vida. Você começa a ser transformado. E nós estamos ao rumo à glória. Se você me perguntar onde você está, eu digo para você, estou a caminho de Jerusalém. Eu estou caminhando para Canaã, eu vou. Você lembra dessa música? Eu estou rumo aos caminhos dos céus, porque eu sei que aqui não é o meu lugar, mas é um lugar muito melhor para mim e para você. E você sabe para que o Senhor Jesus nos chamou? Para reinar em vida com Ele. Porque a verdade é que Ele nos fez reis e sacerdotes diante dEle. Então, ainda que eu venha passar necessidade, eu sei que eu sou filho do rei, eu sei que eu sou príncipe, nada pode me tirar essa identidade, porque uma vez que eu recebi o Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho o DNA de Deus em mim, e agora eu posso reinar em vida. E o último versículo que eu quero dizer para você, só citando: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Porque Ele é essa porta da vida abundante. E lá, Apocalipse, eu quero fazer um convite. É você que está me ouvindo agora, para fechar. Ele vai falar de uma porta agora que é o seu coração. E essa porta diz que tem uma maçaneta que é só para o lado de dentro, pintou uma vez. E ela só abre para o lado de dentro. Só alguém pode abrir, é você. O Espírito Santo de Deus está falando com você esta noite. Eu não estou te apresentando uma religião, mas eu estou te apresentando um Cristo vivo, ressurreto, que ressuscitou. Esse Cristo que te salva, esse Cristo que te liberta, que é o Deus da provisão e que é uma vida abundante. Talvez você está me ouvindo, mas eu não tenho experimentado nada disso. Eu frequento essa igreja, minha vida é uma vida vazia, eu sou depressivo mesmo, eu ando só para baixo. Eu não estou falando que a sua vida com Jesus vai ser 1000 maravilhas, não, não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que Jesus vai caminhar com você, mesmo diante das diversidades da vida, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida. Ele é aquele que vai te dar força para vencer, porque Ele diz assim: eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra das minhas mãos. Ou seja, naquele momento difícil, Ele vai estar com você em todo momento. E Ele diz assim, então, lá em Apocalipse 3:20, Ele faz esse convite, é para uma igreja, tá? Ele vai dizer assim, e hoje eu estou fazendo esse convite para uma pessoa também. Ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei convosco. Jesus está batendo na porta. Quantos querem experimentar dessa realidade? De uma vida plena, de uma vida verdadeira. Não precisa ficar inibido, eu vou orar por você aí aonde você está agora. Eu falo para você levantar a mão, não é para mim nem nada não, mas é para você confessar diante de Deus e diante dos homens. Os anjos de Deus estão vendo aqui agora. Fala: Jesus, eu quero experimentar o que esse pastor está falando aí. Eu quero ter isso na minha vida verdadeiramente, Senhor. Talvez eu conheça religião, eu frequento a igreja há 30, 40 anos. Eu nasci dentro de uma igreja, eu sempre ouvi a tua palavra, mas eu nunca experimentei isso de verdade. Eu quero te dizer que Jesus, Ele pode trazer verdadeiramente isso na sua vida. É só você crer. Diga a Ele: Senhor, eu quero. O Senhor está batendo na porta, pode entrar e ceiar comigo, Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia. Começa a orar comigo agora: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Diga comigo: eu ouvi a tua palavra. Eu creio no meu coração. E eu desejo tudo isso que foi falado esta noite aqui. Transforma a minha vida. Me liberta dos meus medos, da depressão, da angústia. Senhor, da condenação. Senhor,
Traz a verdadeira provisão na minha vida, que eu possa andar para o Senhor, que eu possa viver pelo Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que come e bebe da minha carne, esse é aquele que tem vida comigo. Senhor, é a vida que eu tenho agora, eu quero ter para viver para o Senhor, eu quero ter para andar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, transforma-me completamente. Senhor, que eu possa viver esta vida plenamente, Senhor. Não uma vida de contas de fada, mas uma vida onde eu possa experimentar todos os dias do Senhor, porque o Senhor Jesus, o Senhor é aquele que restaurou o nosso elo, a nossa comunhão com o Pai. Senhor, que eu possa experimentar dessa comunhão verdadeira. Senhor, que a minha vida não seja mais uma religiosidade, mas que eu possa viver a plenitude no Senhor, em nome de Jesus.